Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Olá, tudo bem? Hoje estamos com mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Eu recebo Felipe Henque Gonçalves, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores do Grupo Patrimar. O Grupo Patrimar está completando 60 anos. É uma empresa nascida em Minas Gerais e que tem atuação, além de Minas Gerais, também em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Felipe vai falar sobre vários assuntos aqui, principalmente sobre essa história de uma empresa do setor imobiliário com respeito nacional. Felipe, tudo bem com você? Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Felipe. É um prazer estar aqui. Que bom. Felipe, conta primeiro um pouco a sua experiência no setor imobiliário, né, para você chegar a esse cargo na Patrimar. Claro. Minha experiência no setor imobiliário começou com há mais ou menos uns 13 anos atrás, quando eu vim egresso de uma empresa de consultoria e auditoria. Eu morava em São Paulo, fui convidado para assumir a área de relações com investidores da MRV, aqui em Belo Horizonte. Pouco tempo depois de um trabalho intenso, a gente começou lá na MRV a fazer os investimentos na área de galpões e eu assumi a área financeira da Log Commercial Properties, que é uma empresa listada hoje, inclusive em bolsa. Passados pouco mais de 10 anos, o Alex me chamou, tinha um plano de fazer uma abertura de capital, tinha um plano de aproveitar um momento de mercado que existia à época, eu tinha alguma experiência nisso, topei o desafio e a gente está lá até hoje construindo um negócio bem interessante do ponto de vista de companhia, de relação com o mercado, de forma aí de dar outros saltos que a companhia vem aproveitando dentro desse mercado residencial nos 3 estados de Minas, Rio e São Paulo. Você é uma pessoa nova, é de Minas. Conta um pouco assim essa sua relação. Eu, na verdade, sou mineiro de adoção, nascido em Porto Alegre, na verdade, sou gaúcho, a família toda é gaúcha. Antes de vir para Belo Horizonte, eu morei no Rio de Janeiro por 5 anos, quase. Vim para cá, fiquei para ter mais de 30 anos que eu estou aqui, com alguns intervalos. Eu morei na Inglaterra durante quase 2 anos, depois eu morei em São Paulo por pouco menos de 1 ano. Então tenho alguma rodagem aí, mas sou mineiro de adoção. Isso é bom, não é? Isso é bom, né, Felipe? Assim, andar um pouco, né? Antes de se estabelecer e ficar um tempo maior numa empresa. É bom ter outras experiências. Outras experiências sempre contribuem, né? Você sempre vai agregando, conhecendo outras pessoas, outras formas de enxergar. Eu acho que essa pluralidade que eu tive a oportunidade na minha carreira quando eu comecei numa empresa de auditoria e consultoria, uma das Big Four, isso me deu uma visibilidade grande sobre diferentes negócios, e aí por que as coisas funcionam em uma, não funcionam em outras. Não gosto muito, particularmente, de ciclos muito curtos, porque o trabalho financeiro, principalmente no business imobiliário, o business imobiliário é um business de ciclos mais longos, né? É uma maturação ele é um ciclo mais difícil, um pouco mais longo, então as coisas não acontecem de maneira muito rápida, nem para um lado, assim, nem para cima e nem para baixo. Então, ciclos muito curtos acabam atrapalhando ou acabam não entregando aquele resultado que você espera, né? Então eu gosto de ciclos mais longos. Eu tenho um perfil, eu gosto muito de montar as coisas, de construir ou reconstruir coisas. Isso é um negócio que me dá muito prazer, um desafio interessante.
E, de novo, nesse business onde você compra um terreno e até receber o último real da venda do último apartamento, isso pode demorar um ciclo de 7 anos, 8 anos. Isso é um negócio que tem um prazo bastante grande. Então, você ter vidas curtas, talvez você não consiga enxergar esse todo. Isso, em algum momento, vai cobrar seu preço. E 7 anos é muita coisa que acontece, né? Principalmente num país como o Brasil. Exatamente. O Brasil é um país de ciclos nítidos, claros. O maior desafio que a gente tem aqui é sempre acertar quando é que a curva vai inverter para cima e quando é que ela vai inverter para baixo. Porque que elas vão inverter em algum momento do tempo, isso é certo, né? Então, assim, essa talvez seja a grande dificuldade, e muitas das vezes o público em geral, eles enxergam o setor imobiliário quando a obra começa e quando a obra termina. Elas acham que o nosso trabalho está ali. Mas existe um trabalho muito grande pretérito, né? Um trabalho muito grande de achar o terreno certo, achar o tamanho do terreno certo, achar o produto certo. Eu acho que aí, já entrando especificamente no caso da Patrimar, é impressionante a capacidade das pessoas de antever tendências, de antever o movimento de mercado. Você está decidindo comprar um terreno, visualizando um produto que você vai vender para as pessoas 2 anos depois, 3 anos depois. E não é qualquer produto, não é, Felipe? Esse é o negócio. Não é uma roupa que você vai ali na loja, divide em prestações ali que... Ele é de... Assim, a capacidade de mutação dele é baixa. Né? Depois que eu aprovo um projeto, eu não consigo fazer mudanças. Então esse nível de assertividade precisa ser alto. E eu acho que essa é a razão do sucesso de uma empresa que está há 60 anos no mercado, com o sucesso que tem, com a marca que tem, e aí as marcas, né, tanto a Novolar no segmento econômico quanto a Patrimar no segmento de alta renda e luxo, é justamente essa capacidade de antever o mercado. E capacidade de antever o mercado, Felipe, se consegue como? É com um time, é com gente experiente, ou é mesclando esse time com gente nova e gente experiente? É uma coisa mais aguerrida? É um conjunto de todas essas coisas. Certamente pessoas é um ponto central, pessoas certas, alinhadas a esse objetivo. O Alex gosta muito de dizer, o Alex que é o presidente e controlador aí da companhia junto com a família, ele gosta muito de dizer assim, a Patrimar ela não segue tendência, a Patrimar ela é a própria tendência, né? Então essa capacidade de desenvolver, de enxergar, de dar uma roupagem diferenciada, que hoje dificilmente a gente vê em empresas no Brasil que fazem tão bem feito quanto a gente faz, que dá essa diferença. E sim, é um misto de gente boa, e aí sem gente a gente não consegue fazer nada, e essa é o grande pilar que nós temos lá de todo o sucesso que a companhia tem com a longevidade que ela teve, são pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as coisas certas, e claro, um toque de visibilidade que foi sendo apurado ao longo do tempo, né? Acho que um grande exemplo disso assim, Belo Horizonte e a região metropolitana é o nosso mercado de atuação há 60 anos. Então, a gente conhece bem o público e o público nos conhece. Sim. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui que tudo começou, mas quando você começa a pegar pontos que são fora desse... Eu vou chamar de zona de conforto, mas não é necessariamente no objetivo de achar que a gente é confortável, inclusive a gente é muito inquieto. Quando a gente entrou no Rio de Janeiro com a marca Patrimar, há 4 anos atrás, com a compra de um terreno, com o desenvolvimento desse produto e com o sucesso que os produtos que nós desenvolvemos, aí de novo, olhando para a marca Patrimar, em 12 meses a gente lançou 2 bilhões de reais
em 12 meses a gente vendeu R$1 bilhão nesses 2 empreendimentos e um fica do lado do outro. Né? Então isso dá muito o carinho com o qual a gente trata os produtos, a gente trata as especificidades de cada local, o jeito do carioca é diferente do jeito do mineiro. Se a gente chegar lá querendo fazer a mesma coisa, então, de novo, isso é gente. Porque isso é conversar, é entender, é desenvolver, é não achar que você tem a fórmula do sucesso guardada num cofre, que toda vez que você precisa lançar um empreendimento, você vai lá, abre o cofre, pega aquela fórmula e segue em frente. E querendo impor só o seu estilo, né? Exato, porque a gente trata com produtos exclusivos. E esse é o nosso grande diferencial. É uma boutique, né? Exatamente. A gente é a alta costura do mercado imobiliário, e aí tratando sobre, de novo, a marca Patrimar. Quando a gente vai para a marca Novolar, a gente tem essa mesma raiz. A mesma raiz a gente gosta de fazer coisas de qualidade, coisas que sejam bem postas, bem recebidas pelo mercado, mas naturalmente é um tipo de público diferente. Né? É um tipo de público que consome um produto diferente, que tem anseios diferentes, que tem especificidades na relação que são diferentes. E essa é uma das razões, inclusive, apesar da gente ter a marca Novolar há bastante tempo, a gente sempre teve processos que eram muito comuns dentro da companhia. E aí, com esse crescimento, a gente foi enxergando que essas personas, né, esses clientes eram diferentes, os produtos eram diferentes, os desenvolvimentos dos produtos são diferentes. A gente, inclusive, no ano passado, fez uma separação das 2 marcas. A gente tem um diretor lá de engenharia, um diretor técnico, e diz, né, assim, a Patrimar, o desenvolvimento do produto da Patrimar é uma casinha de boneca. É um negócio específico, com detalhes muito específicos que realmente fazem essa diferença, enquanto a Novolar é um mercado muito mais industrializado, né? É um processo muito mais de repetição. Mas sem perder a qualidade, né? Exato, que essa é a nossa... É o DNA da empresa, essência, né? Exatamente, essa é a nossa essência. Né? Gente, deixa eu... Para você que está acompanhando pelo rádio, pelo vídeo, hoje eu estou recebendo Felipe Gonçalves, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores do Grupo Patrimar, esse grupo mineiro que atua com imóveis de alta renda, média renda, baixa renda, com unidades em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E Felipe, para chegar a esse ponto, é claro que a Patrimar passou aí por 60 anos, foi refinando isso tudo. E, às vezes, eu vejo muito as pessoas falarem é uma empresa de sucesso, não somente a Patrimar, como vários outros grupos. E elas não fazem ideia do tanto que foi difícil, aos trancos e barrancos, do jeito que nós mineiros gostamos de falar, não é? Como que é difícil chegar nesse patamar. Isso para qualquer empresa no Brasil, né? De qualquer setor. Para a Patrimar também não foi diferente, não é? Definitivamente não é uma linha reta, né? Quando você vai olhando cortes mais curtos no tempo, eles são muito mais voláteis em determinados assuntos. Eu me lembro uma vez uma palestra do Alex Veiga, que é o CEO do Grupo Patrimar, né? Está aí esse tempo todo com a Patrimar. Ele disse que a pior crise, uma das piores, foi em 2014, 2015, né, com os distratos que chegaram a 52%. Distrato é quando a pessoa compra e depois desiste, né? Ela tem esse direito de, com aquela crise ferrenha. Você não estava lá ainda, mas acompanha todos os relatos que ele faz dessa história. Claro, né? Não, de novo, assim, e acho que isso fortalece, né? A gente vai aprendendo com o tempo e consegue hoje antecipar até alguns desses movimentos. Mas, de fato, aquele período que começou em 2014 e talvez tenha tido seu ápice ali no final de 15 e no ano de 16, e depois começou a mudar de 2018 em diante, foi um período muito difícil para o setor como um todo.
O que eu acho que é a grande lição que se tira é justamente aquilo que a gente estava falando um pouco antes, né? O Brasil, ele é cíclico. Não adianta você perpetuar a boa notícia achando que, de novo, ela vai durar, e nem perpetuar a má notícia. Nos bons momentos, você tem que aproveitar e, como a gente diz lá, né, assim, fazer o cantil para conseguir suportar todos os momentos para frente. E o caixa, né? Porque nos momentos ruins... E eles virão? É nas oportunidades que as coisas acontecem. E hoje nós estamos colhendo frutos de decisões que foram tomadas nessa época. Terrenos que foram adquiridos, movimentos que foram feitos. Então, de novo, eu volto um pouco naquela frase anterior, assim, a capacidade das pessoas de antever mercado na Patrimar é muito impressionante. Então, o antever mercado é comprar um terreno bom. Exato, para onde a cidade está indo, isso foi uma das coisas que foi enxergado. A época de quando o Belvedere foi desenvolvido na marca Patrimar, talvez a Patrimar tenha sido a maior desenvolvedora de empreendimentos no Belvedere, a mesma coisa agora, de novo com a marca Patrimar indo ali na região de Nova Lima. Hoje a gente tem um land bank bastante grande, né, um banco de terrenos, né, um volume de terrenos bastante grande. Agora, ali também foi muito o plano diretor de Belo Horizonte que ajudou, né, a crescer ali, né? Porque não pode construir tanto em Belo Horizonte, aí vamos para lá, né? Aí todo mundo acaba né? concluindo, né? O negócio é quem enxerga o movimento antes, né? Quem bebe água limpa. É mais ou menos isso, que foi o movimento que a gente fez. E aí, para não dizer especificamente da marca Patrimar, mas foi um movimento que a gente fez lá atrás, quando a marca Novolar foi criada, um desenvolvimento do Buritis, o desenvolvimento dos empreendimentos econômicos no Rio de Janeiro, na região metropolitana, Santa Cruz, Belford Roxo, Bangu, todas essas áreas que foram sendo desenvolvidas, e aí desde o antigo, até anterior ao antigo Faixa 1, né, o FAR, que era o programa do governo para incentivo habitacional de baixa renda, e depois virou Minha Casa Minha Vida com Faixa 1, a Novolar chegou a ser das 5 maiores operadoras do Faixa 1. Então, essa diversidade da capacidade de entender os movimentos de um negócio que, para a gente, com o tamanho, vai ficando cada vez mais difícil gerenciar no joystick ali, né, no detalhe. É por isso que a organização da empresa foi se tornando fundamental, que é discutir um apartamento de 15 milhões de reais e um apartamento de 200 mil reais. Né? Aí vocês dividiram as equipes, né? Tem a Novolar, a equipe da Novolar, e tem a equipe da Patrimar Engenharia. Tem um corporativo que dá o suporte a essas duas unidades de negócio. Né? A vantagem da gente ter as duas marcas e, vamos dizer assim, os 3 segmentos, alta renda, média renda e econômico... Agora, baixa renda a gente chama econômico. Econômico sempre, na verdade, foi o nome, né? Mas ficou popularmente conhecido porque como baixa renda em função... Em função preço, né? Não, em função até da alta renda, média renda e baixa renda, mas ficava mais fácil falar, mais ou menos isso. Mas a gente ter esses 3 segmentos e ter uma diversificação geográfica nos ajuda muito a operar. Porque, na prática, a nossa função lá, e aí a minha basicamente como financeiro e a do Alex como a última fronteira da decisão, é a alocação de capital. Né? A gente tem um volume de dinheiro disponível e ele é limitado, então a gente precisa colocar o dinheiro naquilo que vai gerar o melhor retorno. E o melhor retorno é em qual dos mercados, em qual dos segmentos, em qual tipo de produto. E aí, Felipe, realmente, ter esse ajuste fino aí, né? Quando o mercado não está bom, o outro está, mas na questão do recurso, ele é essencial para qualquer empresa, né? Tem a liderança, tem todo o arcabouço da empresa ali, não é? Essa palavra que está tão em voga agora, né? Mas de onde que vem esse dinheiro do Grupo Patrimar para financiar todos esses lançamentos, esses imóveis? Como que ele é feito hoje? Olha, se a gente uma das nossas grandes
dos nossos grandes dogmas internos lá na Patrimar é a gente precisa ser disciplinado financeiramente. Então, disciplinado financeiramente é a gente não estica a corda em nenhum momento. Então, os nossos produtos são bem vendidos, com ciclos de recebimento bastante alinhados ao desenvolvimento desses produtos especificamente. Ao longo da história, a nossa capacidade de fazer muito negócio sempre foi voltado a ter bons parceiros. A gente tem ótimos parceiros que dividem riscos e resultados com a gente em determinados empreendimentos. Ou seja, pé no chão mesmo. A gente faz muita permuta. Permuta é quando eu troco unidades ou metros quadrados de unidades pelo terreno, então eu não envolvo dinheiro naquela operação. Então, como eu não envolvo dinheiro, eu não aloco o meu dinheiro no ponto mais distante entre eu recebê-lo, que é o terreno. Você imobiliza o dinheiro ali na compra do terreno. A gente não gosta disso, né? Agora, para a pessoa fazer a permuta, ela tem que ter certeza que a empresa é sólida, né? Porque a construtora quebra e aí eu fico sem o terreno, fico sem apartamento, fico sem dinheiro. E não são poucos os exemplos, não né, são. ao longo da história. Então, é por isso que esse dogma é importante. A gente precisa ser uma empresa disciplinada, uma empresa que sabe o que faz, sabe o tamanho do passo que vai dar. A gente enxerga uma série de oportunidades, mas a gente tem um foco muito grande naquilo que a gente quer fazer e consegue fazer. Por isso que, de novo, a gente construiu ao longo dos 60 anos uma história onde a gente cumpre o que promete e entrega o que começa. Esse é um dos grandes ativos que a gente tem nessas relações, seja com os nossos parceiros, seja com os nossos permutantes. A imagem de credibilidade, né? E isso foi construído aqui no mercado de Belo Horizonte, de novo, que é o nosso mercado originário. Hoje, essa solidez e essa reputação criada faz com que o processo de oferta de terrenos ele se retroalimente, né? A gente entrega bons resultados, logo os parceiros que têm um terreno ou aqueles permutantes que têm outro terreno, eles naturalmente nos procuram, oferecem, né? E aí isso vai se alimentando. É algo que a gente está construindo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, de novo, e aí voltando para a marca Patrimar. Foi difícil entrar lá no Rio de Janeiro? Tem essa desconfiança, igual o mineiro tem? Eu acho que a gente é um pouco mais especial no quesito desconfiança. Mas certamente existe uma... Porque o Rio também já tem o mercado próprio dele, de construtoras, né? Eu não vou dizer que é um processo de confiança. Não são bairristas do jeito do mineiro, não, né? Você precisa conquistar confiança. E você precisa conquistar de diversas formas diferentes. Você precisa conquistar com um bom produto, você precisa conquistar com uma boa abordagem àquele cliente. E uma das coisas que aconteceu muito com as empresas que vieram para cá àquela época é que elas vieram com a cabeça de eu vou replicar lá o que eu faço em São Paulo. Eu me lembro que eu ouvi uma vez da mãe do amigo meu, isso é um caso verídico, né? De que ela foi olhar um apartamento, e esse apartamento era de uma empresa paulista, e quando ela foi ver, a porta de serviço entrava pela cozinha. Ele falou assim, mineiro, cozinha é um lugar especial, ninguém entra pela cozinha, aqui a gente entra pela área de serviço. E esses pequenos detalhes é que acabam tornando o produto atrativo ou não. E decidindo a compra final, né? Exato. Não, eu vou voltar a comprar de novo de uma construtora mineira. Esse processo é um processo de Era um risco. Era um risco que tinha um nível de cálculo em que a gente conseguia, mas, de novo, era um produto de R$1 bilhão de VGV, era um produto grande. O mercado do Rio de Janeiro, até então, era um mercado muito adormecido no mercado imobiliário. A gente reanimou o mercado. Conta um pouco pra gente, são assim, 6 torres, o que vocês fizeram no Rio de Janeiro. São 6 torres, um único empreendimento, né? São 6 torres de frente para o Campo Olímpico de Na Golfe. Barra, né? Então, a vista ali é o Campo Olímpico de Golfe e o mar logo em seguida. Tem um espelho d'água que eu acho que tem, sei lá, 75 metros que corta o terreno todo. Assim, é um produto realmente diferenciado, com um nível de sofisticação bastante alto. Logo em seguida veio o terreno vizinho
que também vem num produto bastante diferenciado, que foi o Atlântico Golf. E a gente, com esse desenvolvimento, o que acabou acontecendo? Como a gente conquistou e fez o que nenhuma empresa no mercado do Rio de Janeiro, e aí o Rio de Janeiro como um todo, não só especificamente a Barra, fez, que foi lançar 2 bilhões em 12 meses e vender 1 bilhão em 12 meses, né? Isso é um número bastante expressivo, ainda mais para um produto de entrada, né? A gente estava chegando no mercado, né? Inaugurando, né? Então, ele já vendeu todo? Como é que está? Assim, já acompanhou bem, não é? O combinado dos dois, ele deve estar próximo dos seus 75%, 80% isso que eu pensei aqui. Mas isso tornou a Patrimar um polo de atração de terrenos. E aí o que aconteceu? Mais similarmente ao que aconteceu aqui. A gente começou a ser procurado, começou a querer desenvolver produtos, e aí fomos fazendo parcerias, fomos fazendo perguntas, assim, o mesmo um modelo de negócio muito parecido, de novo, para que a gente não estresse muito a estrutura de capital, para que a gente consiga entregar o plano de crescimento. A gente tem planos, a gente discute lá no grupo planos de 10 anos e vai criando ali, ao longo dessa jornada, a gente vai criando alguns marcos que vão determinando, metas, né? Que vão determinando plano plurianual, né? Exatamente, que vão determinando os nossos movimentos. De novo, voltando ao que a gente conversou mais cedo, assim, o Brasil é cíclico, né? Então não adianta você achar que vai ser uma linha reta, não, eu quero crescer, veste a viseira e segue em frente. Não vai funcionar. Então a gente está sempre ali com o olho no peixe e o outro no gato, mas a gente continua vendo muita oportunidade dentro desse plano, de um grupo que está expandindo, de um grupo que tem negócios muito fortes no segmento econômico, que tem uma média renda bastante relevante no portfólio, alta renda que vai se desenvolvendo aí nesses mercados de atuação. A gente está explorando muito agora o mercado do interior de São Paulo com o nosso business de econômico. A gente acha que é um lugar bem interessante para crescer. A gente já teve experiências lá no passado que foram muito positivas e que a gente está retomando agora. A gente desenvolveu, na verdade, uma parceria e criou uma joint venture no final do ano passado com uma empresa carioca chamada Performance para o desenvolvimento de empreendimentos multifamiliares para renda. Existe um nicho de mercado de gente mais jovem, que ainda não tem poupança formada, capacidade de crédito, são pessoas mais móveis, né? Isso é um negócio que é interessante, né? Como é que as coisas vão mudando. Na minha, não vou chamar da minha geração, mas na minha época, anos, eu tô com Felipe? 42. 42, então na minha época era um pouco diferente, adolescente, né? jovem, assim, entrando em faculdade, era muito raro você ver pessoas que estudavam fora da sua cidade, né? Normalmente a gente saía de casa quando casava, assim, era o conceito, né? E tinha aquele sonho de comprar o imóvel. Exatamente. Era o sonho da casa própria, era o sonho primeiro do brasileiro. A geração depois da minha já é um pouco diferente. Aí já muda. A tendência é de que isso vá crescendo. Então, ela é mais nômade, ela está mais ligada em rede social, né? Ela não quer tanto esse apego. Exato. E tanto ficar ali comprando as coisas, né? Ela quer usar e na hora que ela quiser ir embora, ela vai. Exatamente. É uma relação altamente complexa que hoje nós estamos conversando mais sobre isso, mercado imobiliário, com o Felipe Gonçalves, diretor financeiro e de relações com investidores do Grupo Patrimar. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.
Estamos de volta com mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Hoje eu estou recebendo Felipe Gonçalves, diretor executivo de finanças e relações com investidores do grupo Patrimar. E a Patrimar que tem esse portfólio diversificado, que é alta, média renda e baixa renda, que a gente chama do econômico, né? E aí essa questão do jovem, como é que vocês estão lidando para se adaptarem a esse movimento do jovem hoje que não quer mais inicialmente comprar a casa própria e ficar pagando prestação de 30 anos aí, né? Tudo nesse negócio, não no rico, né? Mas no jovem aí da média. O que a gente tem visto é que esses movimentos eles passam por, de novo, uma série óbvia de fatores exógenos, mas tem um momento de vida, né? Então, você acaba de se formar, você está no seu primeiro emprego, você ainda tem menos raiz naqueles lugares em que você está se desenvolvendo, seja um mineiro que mora em São Paulo, seja um paulista que mora em Vitória, assim, independe um pouco disso, essa mobilidade ficou maior, então, de fato, as pessoas têm uma tendência cada vez menor a criar raízes mais cedo, né? Então, esse nicho de pessoas era um nicho que, de alguma maneira, a gente não enxergava, porque elas não compravam um apartamento. Então, como a gente tinha uma relação só de quem fosse comprar, essas pessoas elas não apareciam no nosso radar. Mas, obviamente, é crescente, né? E hoje a gente, com o desenvolvimento desses produtos, a gente está fazendo um negócio que a gente vai entregar um prédio inteiro pronto, totalmente adaptado para esse jovem que vai ter ali entre os seus 25 e 35 a 40 anos, que é essa fase da vida em que ele está construindo raízes, né? Quando ele vai chegando mais próximo dos 35, mais próximo do 40, é quando ele começa a formar família, é quando ele já começa a criar raízes, e aí sim talvez a migração para algo mais definitivo aconteça. Ou não, né? Ou ficar lá no imóvel de um quarto, viver daquele jeito ali, com a bicicleta, mas com um negócio carro que a gente não pode, elétrico. exatamente, a gente não pode ignorar, né? Então o que a gente tem feito nuances, entregar empreendimentos que tenham todas as facilidades para o morador, para que na prática é quase como se ele conseguisse chegar só com a sua mala, né? Então ele consegue alugar um apartamento que vai ter mobília ou não, que vai ter eletrodomésticos ou não, que ele possa alugar ou utilizar num sistema de pay-per-use, lavanderia, espaço a internet, exatamente. Então a gente quer tornar a vida lá, exatamente a compartilhado, ele não precisa ter um carro. Coworking, né? Vai lá. Então, essa economia compartilhada é algo que veio para ficar pelos benefícios que ela traz. O nosso core continua sendo incorporação e construção, vai continuar sendo, mas a gente hoje tem desenvolvido muito mais o que hoje o mercado tem chamado de experiência do cliente. Né? Assim, a gente está entendendo cada vez mais esses movimentos, adaptando a operação do grupo para isso. Né? Então, porque às vezes o cliente nem sabe que precisa daquilo, né? Aí quando ele experimenta, ele fala, nossa, eu não vivo sem isso. O sonho de consumo das empresas é antecipar as necessidades. Acho que do ponto de vista de tipologia, de produto de apartamento, a gente já atingiu esse nível, né? Vocês já têm isso tudo aí, vocês já apresentam todas essas opções. Hoje o que a gente quer é até estender essa relação. Né? Vamos voltar ao começo da conversa. Né? Assim, o mercado imobiliário é um mercado difícil, é um mercado longo, o ciclo é longo, né? Capital intensivo. 7 anos, você falou aí, a gente... Capital intensivo, e a gente faz uma venda, né? Então a pessoa vai lá, a gente conhece, antecipa, entende aonde ela quer morar, como ela quer morar, que tipo de área comum ela quer. Faz essa venda e ela ainda pode desistir, não é? Então, assim... Exato. Desistir sempre você vai pisando em ovos, né? Mas é uma venda só. Então a gente tem tentado hoje, inclusive, nos aproximar para fazer extensão desse ciclo de monetização daquele cliente. A gente conhece muito bem os clientes, sejam aqueles que moram em apartamentos da Patrimar ou da Novolar, ou sejam que moram em apartamentos de outras empresas. A gente conhece muito bem
esse cliente. E depois ele pode até querer monetizar aquilo ali, né? Sair daquele apartamento e alugar, viver daquela renda ali. Esse né? processo todo é parte justamente Tem construtoras já fazendo isso, entendimento, né? Já administrando o imóvel para o cliente. Ofertas de outros serviços, decoração, reforma, manutenção, mercado, energia, assim, tem uma série de coisas que tem ali que a gente consegue estender a nossa relação e fazer com que aquele cliente tenha uma proximidade maior com o grupo. De novo, incorporação e construção vai ser o nosso core, mas é importante a gente começar a olhar para essas outras coisas que, como a gente tem chamado internamente, que são a solução de habitação. Né? Esse processo é algo que a gente precisa estar sempre atento e é um negócio que o grupo vem desenvolvendo bem. E aí tem todas as iniciativas internas para isso. Todos os investimentos, essa parte de multifamiliar para renda foi um primeiro passo. Tem algumas outras coisas que estão em desenvolvimento lá. Você pode adiantar, Felipe? Elas ainda estão embrionárias, mas vai ser nesse sentido, assim, de aumentar o nosso relacionamento com os nossos clientes para que a gente tenha não só uma melhor visibilidade dele da marca e dos produtos, de novo, independente de qual das duas marcas seja, mas que a gente consiga de alguma maneira monetizar essa relação que é duradoura. As pessoas ficam nos nossos produtos por 30 anos, né? 35 anos. E fidelizar também, não é? Ele vai, o pai compra, o filho compra, o neto compra, não é? Você vai numa cadeia das gerações ali, né? Acompanhando. Exatamente, a gente quer fazer parte da vida das pessoas de todas as formas. E a habitação, pela nossa cultura, né? A habitação é um lugar importante. É um pedaço do nosso veio social, né? Que é a dignidade da habitação do ponto de vista de novo lar. Né? Por isso que a gente incentiva muito esse mercado, acha que é um mercado que tem uma capacidade de contínuo crescimento por tem conta potencial da formação. De crescer mais do que o mercado de luxo? Do ponto de vista de volume, sem dúvida, né? De escala, né? Exato. A gente forma famílias que têm a necessidade de, sei lá, mais 1 milhão e alguma coisa de unidades por ano nos próximos anos, e o mercado entrega 400, tem um déficit habitacional aí incrível. Unidades, se muito. Vocês estão fazendo algum plano, assim, de uma projeção de quantas unidades vocês vão construir para os próximos anos? Porque já até um planejamento da Patrimar, que o grupo já divulgou, de lançamentos da faixa de 11 bilhões de reais de 2021 a 2024. Correto. A gente está em 2023, né? Já tem um plano estratégico para os próximos anos, assim, principalmente, vamos investir mais na baixa renda, na renda econômica, na média. Olha, quantos imóveis vocês pretendem construir? Dá para cravar um número assim ou não? Isso aí é feito no dia a dia. Cravar um número é sempre um desafio, né? Mas eu vou te dar um panorama geral. Assim. Hoje o grupo, ele tem uma ordem mais ou menos de mix entre 70% é negócio Patrimar, então é um negócio de média alta renda, e 30% é o mercado de novo lar, é o mix, né, da operação de novo lar, que é o econômico e o média renda. Essa pizza aí, ela pode se inverter? A gente acha que ela vai ficar mais equilibrada. E aí, esse equilíbrio ele sempre começa na origem, que é a nossa matéria-prima, né? Terreno é a nossa matéria-prima. Né? Então, na origem hoje, a gente investe mais energia e, naturalmente, dinheiro em acelerar o crescimento do nosso banco de terrenos, né? Da disponibilidade de terrenos que a gente tem internamente para novo lar, para o segmento econômico. Então, ele vai crescer mais rápido do que o da Patrimar. Até porque, se a gente olhar em termos de, vamos dizer assim, em termos de metro quadrado, vamos chamar assim, então a gente tem metro quadrado de venda de apartamento da Novo Lar de 4 mil, 5 mil reais o metro quadrado. Na Patrimar tem 20 mil, 25 mil. Então
Então a gente está falando assim, pô, eu preciso fazer 5 vezes mais volume de metro quadrado na Novolar para equiparar a um empreendimento da Patrimar. Então, é um negócio que vai crescer a uma taxa em número de unidades, mas também em volume de VGV, né, que no mercado se chama VGV, que é valor geral de vendas, que é o valor total do apartamento em termos de vendas. Isso vai crescer mais rapidamente, para que a gente consiga equilibrar. Porque o equilíbrio vai nos dar aquela possibilidade que a gente estava falando de escolher o melhor produto no melhor mercado, em termos de região, né, que vai ter a melhor aceitação dentro da nossa alocação de capital. E que, consequentemente, vai dar maior rentabilidade para a empresa. Que é o nosso outro pilar. Que é o que ela vive, né? Ela vive disso também. Né? Nós somos 2 pilares alicerçados, né, em uma laje, vamos chamar assim, para manter dentro da construção. Batendo aquela laje. Eu não sou engenheiro, então não me arrisco muito com essas discussões. Mas a gente tem 2 pilares, disciplina financeira e foco em rentabilidade. Esse é um negócio que a gente faz. Sem um deles não equilibra, né? Alicerçado em gente. É basicamente isso, né? Assim, a gente não quer ter uma estrutura de capital arriscada, porque a gente sabe que as coisas são cíclicas. A gente quer focar em rentabilidade, quer focar em dar retorno, hoje para o grupo de acionistas que a gente tem, mas em um futuro para que a gente tenha um grupo de acionistas muito maior com uma oferta de ações a mercado, que é um desejo nosso. Ô Felipe, quantos acionistas hoje tem na Patrimar? Como é que está dividido assim? Ele é 100% controlado pela família, né? Capitaneada aí pelo Alex. Então, a Patrimar é integralmente é uma empresa deles, familiar. Exato. A gente tem relações com o mercado, a gente tem emissões de dívida, de debêntures e CRIs que foram compradas por diversos investidores. Então a gente tem uma governança muito forte. Esse trabalho de... Eu não vou chamar de profissionalização, porque mesmo os membros da família que trabalham, e todos trabalham e se dedicam, são obviamente profissionais naquilo que fazem. Mas tem algum capital estrangeiro, algum private equity, algum investidor anjo ali? Não, né? 100% da família. Cresceu ao longo dos 60 anos pela família, e aí em diferentes momentos, com diferentes acionistas, até a consolidação da família. Porque a Patrimar ela abriu o capital, né, foi lá na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, fez o dever de casa, abriu. Só que ela não lançou ações como a gente faz aí com o chamado IPO. Isso, até o Alex uma vez falou, a gente perdeu o time, os bancos procuraram a gente em 2019, mas aí depois aí veio pandemia, veio valor de mercado hoje que não está nada bom, né, para as empresas. Isso vai acontecer em algum momento ou não? É um plano que a empresa já abandonou? Não, assim, de fato a gente lá em 2020 fez o registro. Hoje a gente é uma companhia aberta registrada na CVM como qualquer outra companhia listada, Vale, Itaú, a gente tem as mesmas obrigações. Divulga o balanço financeiro a cada 3 meses. O processo de listagem, né, de venda de ações de IPO é um processo que a gente quer fazer. Ele é parte do nosso desejo. Ele não é um movimento oportunístico que aconteceu no passado e que terminou. O que a gente se sente muito confortável é que ele não é uma necessidade. Ela vive sem o IPO. O nosso plano de crescimento, ele independe da oferta. A oferta viria para acelerar ou acrescentar crescimento. Isso nos coloca numa posição muito confortável, porque, de fato, o momento certo de uma oferta de ações é a convergência entre o preço pelo qual os acionistas estão dispostos a serem diluídos e o mercado está disposto a pagar. Esse é o momento certo para fazer. Como a gente não tem necessidade, a gente consegue esperar o melhor momento para que essa convergência
esteja num ponto em que, de novo, seja proveitoso para a companhia e para os acionistas e, obviamente, para o mercado. A gente sabe que todo mundo tem que ganhar dinheiro, faz parte. E uma captação boa também, não é? Para justificar abrir capital. Mas a vantagem que nós temos em relação a diversas das empresas, certamente do setor imobiliário, mas de outras, é que esse trabalho de preparação para uma oferta a mercado já vem de longa data, né? Então, vem desde, e hoje olhando para trás, talvez não fosse a época a decisão, mas certamente ela foi importante nisso, quando os acionistas começaram um relacionamento com a Fundação Dom Cabral, que fizeram um curso, depois a gente trouxe a Fundação Dom Cabral para dentro para fazer um programa que é excepcional do PAEX, que foi dando um pouco de visibilidade estratégica, de visão de futuro. Isso veio se desenvolvendo com um fortalecimento de governança e aí sim por um movimento de abertura lá em 2000, que começou em 2019, né, e o nosso registro culminou em 2020, e aí essa questão do timing, só para fazer o parênteses, o timing veio muito mais por um fator externo do que interno, né, veio a pandemia em março de 2020 e aí a companhia estava lá disposta a fazer, tudo se fechou, ninguém sabia mais se haveria mundo em algum momento neblina, do tempo. Exato. Quando essa neblina foi se dissipando, a companhia retomou o processo. E estava bem, né? A companhia também com juros baixos, né? 2% em 2020, né? Vocês venderam um empreendimento lá em 2 semanas em Nova Lima, na região metropolitana. O juro real negativo no Brasil foi um momento, era maravilhoso, né? Isso, né? Diferente. Vendia, a pessoa não queria deixar o dinheiro no banco, né? Exatamente. Ela queria investir em imóvel, né? Exatamente, é um destino natural. Só que sim, aí, a gente agora fez lançamentos, foi um momento para o mercado imobiliário muito bom. Cobrou o seu preço. Tiveram resultados históricos, né? Cobrou o seu preço em 2022 por uma inflação que hoje a gente, como mercado, né, como o Brasil, a gente lida até hoje. E um juro que não baixa, né? De 13,75. Exatamente. Taxa básica de juros, né? Taxa de juros alta nunca Como seria, hein, o Felipe? Existe algum mundo ideal, assim? Ou isso nem nos Estados Unidos, com toda aquela situação lá de juros baixos, o pessoal compra apartamento, vai comprando outro, né? O mundo ideal existe, né? Eu só consigo te dar qual é o número, mas o mundo existe. Político. Certamente não é no patamar em que está agora. Nunca foi, né? Mas aquele com 2% estava bom, né? Mas estava errado, né? Estava fora da realidade também, né? Desculpa, assim, não é que ele estava errado, que ele não deveria ser o que era, mas se não é o juros... Era irreal. Né? Ele não é o juros de longo prazo no Brasil. Definitivamente a gente não tem essa estrutura ainda. O juros precisa ser menor. Isso é um fato. Menor o quanto? Para o mercado imobiliário rentabilizar mais, gerar mais empregos, que é um mercado que gera muito emprego, né? Construção civil, mas aí enfrenta custos altos lá. De novo, assim, não existe um número mágico, né? Mas o que o mercado, e aí eu estou falando do mercado, todos os mercados de uma maneira geral trabalham, é a chamada taxa de juros neutra, né? Aquela taxa de juros real na qual os juros nem impacta muito na inflação e nem atrapalha muito o crescimento. E o que dizem aí os especialistas e economistas que se debruçam sobre o tema muito mais do que eu, é que esse nível de juros no Brasil é alguma coisa como 4, né, 4,5 ou 3,5, assim. Daria para criar um ambiente melhor de negócio. Isso é um juro real, né? Então, se a gente tem uma meta de inflação que é 3,5, a gente está falando de juros de 7,5, 8, né? Que é uma Selic competitiva para a estrutura do Brasil. O negócio do mercado imobiliário com a taxa de juros é muito mais pelo financiamento de longo prazo. E financiamento de longo prazo, a visibilidade, assim, a visão dos credores, né, dos financiadores que são os bancos, é menos aqueles juros do próximo mês e mais os juros de longo prazo. Né? O que vai dar aquilo nos 30 anos. Né? É mais ou menos assim. Se a pessoa de média e baixa renda pegam lá o financiamento. A média... alta renda não pega, né? Pega dinheiro em banco para comprar apartamento de 15 milhões? Pessoa que tem 15 milhões, ela pega? Menos. Não tem crise, né? Agora deveriam, né? Assim, porque, de novo,
o financiamento é mais barato do que deixar o dinheiro aplicado, né? Porque hoje está rendendo bastante. Mas é menos, de fato. Assim, eles têm menos necessidade para concretizar o sonho de ter aquele imóvel. Mas, assim, então, os credores olham para isso. Então, mais ou menos a média de duração de um financiamento no Brasil, do que eu ouço dos bancos, é alguma coisa como 12 anos. Então as pessoas tomam dívidas de 30 anos, 35, mas acabam pagando em 10, 12. É quando esse dinheiro volta. Então, esse é mais ou menos o custo que os bancos olham. Eles olham menos qual é a Selic de hoje, mas assim, como é que está a taxa de juros de longo prazo? E eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, é fazer com que as coisas sejam mais previsíveis no longo prazo. Dito isso, o mercado, apesar da taxa de juros do jeito que está, tem sido muito positivo, né? O primeiro trimestre que a gente divulgou a prévia aí, operacional há algumas semanas atrás, trouxe um volume de vendas que foi o segundo melhor volume de vendas da história da companhia. Empreendimentos que estão para ser lançados, tanto aqui, quanto no Rio, quanto em São Paulo, ali no interior de São Paulo, que a gente vê o nível de atratividade, o nível de receptividade do mercado tem sido muito bom. A gente vê as pessoas falando, se interessando, querendo saber quando que vai lançar, o que dá uma perspectiva muito boa do que está por vir. Né? Parece que agora a gente está chegando no ápice. Acho que no balanço de riscos é pouco provável que a taxa suba, é mais provável que ela desça. A velocidade com a qual ela vai descer vai depender muito de ambiente externo. O Brasil tem uma influência grande sobre o que acontece nos juros lá fora, e também, obviamente, do equilíbrio fiscal e da confiança que as pessoas têm aqui dentro. Mas a gente está animado, porque a gente tem perspectiva, a gente tem produto, a companhia está com, sei lá, 12 bi de land bank, mais ou menos. Nossa, isso tudo, só em terrenos? A gente tem um monte de terreno correndo em negociações, em contratos, que vão dar mais volume, de novo, vão aumentar a nossa capacidade de escolher os melhores produtos. Aí, Felipe, você falando que tem 12 bilhões em banco de terrenos aí, dá para a gente pensar em lançamentos da ordem de qual volume? A gente pode pensar que 2024 até os próximos 4 anos aí, até 2028, a gente tem o que de lançamento? Vamos lá, assim, esse ano a gente deve ficar entre 2 e 3 bi em lançamento, e aí vai de novo mercados, cenário macro, o produto a gente tem, e aí a velocidade de vendas vai ditando muito, a gente não gosta de super ofertar, obviamente, o número do lançamento em si, ele é só assim, o primeiro estágio do processo de venda, né? E a gente vai continuar crescendo, tem perspectiva de 2024 crescer em relação a 2023, esse é o planejamento que a gente está se colocando, e aí talvez dali em diante a gente estabilize um pouco, de novo, dentro da estrutura de capital que a gente tem hoje para capacidade de execução. E aí é o que eu disse, assim, a oferta, um IPO viria para aumentar esse patamar. Mas a gente deve ser uma empresa que vai girar entre seus 3,5 bi a 4,5 bi de lançamento ano dali em diante. Então, isso que eu queria saber de você. Esse é mais ou menos o número anual que a gente trabalha. Mas a gente então pode ter uma média de lançamento de até 4 bilhões de reais do Grupo Patrimar por ano. Esse é mais ou menos o número que a gente trabalha, né? Até esse patamar. Não é uma meta não é cravada fechado na pedra, porque a gente hoje tem dificuldade de saber o que vai acontecer no final de 2023. Quem somos nós para ficar determinando qual vai ser o mercado em 2027. Lógico. Né? Tem até guerra, né, no mundo, né? Que não esse acabou. É um negócio impressionante. Assim. Tem mais algum produto assim que a Patrimar estuda para lançar nesse portfólio? Né? Quer dizer, ela atua em alta, média e renda
baixa, né, a renda econômica, a faixa econômica, mas ela pode assim diversificar, entrar na área de loteamentos, igual outras construtoras fizeram, grandes, né, já que a Patrimar está entre os 10 maiores do país. Ela pode diversificar com outras empresas dentro, além da Novo Lar e da Patrimar Engenharia? Olha, ainda não é o nosso plano. A gente já fez desenvolvimento de empreendimentos comerciais, a gente já fez loteamentos, né? No passado. Acho que hoje a gente está mais focado naquilo que a gente faz. Que sabe fazer e bem. Dispersão de energia acaba tirando um pouco o foco do que a gente deveria fazer. Verticalizar o negócio também é um risco, né? A fazer. Eu não estou dizendo que a gente é fechado a boas oportunidades, né? Mas hoje talvez a gente fique mais focado nos mercados em que a gente está, nos segmentos em que a gente já atua. A gente vai ampliar essa relação que eu estava falando com os clientes, né? Vocês têm quantas pessoas para venda direta assim, da Patrimar com clientes? É muita gente, né? Bastante gente, gente. Assim, é um time... Eu não sei te precisar exatamente o número, até porque essas coisas flutuam em função né? de momentos. O pessoal sai, muda, né? Tem lançamento, tem mais gente... não tem lançamento, tem então, menos, né? Essas coisas flutuam. Mas a gente tem uma força de vendas que é nossa, muito forte. Aqui no mercado de Belo Horizonte e obviamente, região metropolitana de Nova Lima, ela tem uma presença no nosso market share de venda muito importante. Continua sendo, né? O principal mercado é Minas. No Rio de Janeiro, a gente tem, até por sermos mais jovens em termos de atuação, a gente ainda usa muito as imobiliárias parceiras que têm mais relacionamento, que têm mais penetração, que já conhecem mais o mercado, clientes, né? Mas a gente tem desenvolvido um time, o time do Rio de Janeiro é um time excepcional também, todas as frentes, a regional do Rio de Janeiro, inclusive, tem desempenhado muito bem nos últimos anos em todas as frentes. E naturalmente, o mercado de São Paulo, isso vai acontecer ainda. Hoje, o nosso time lá é um time mais focado na matéria-prima, que é desenvolver terreno e produtos, e aí dentro do ciclo natural a gente vai formando essas parcerias com as imobiliárias locais e obviamente desenvolvendo o nosso time para ir ganhando esse relacionamento, né? Mas sem dúvida parceria é um ponto importante para a gente. Felipe Gonçalves, diretor executivo financeiro e de relações com investidores do Grupo Patrimar, em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Felipe, terminou o papo, menino? Você acredita? Tava tão bom, né? Tava muito bom. A gente até esquece do tempo, eles estão vendo aqui, gente, tem que terminar. De falar da história da companhia que a gente está muito bom, né? Pra frente. E ver esses novos horizontes aí, ter essas perspectivas, isso é muito gostoso, né? Muito bom. Quero te agradecer demais aí por esse bate-papo, todos esses ensinamentos que eu tenho certeza que você deu a todos nós do mercado imobiliário, que é um mercado tão complexo, e que você venha mais vezes aqui para contar mais novidades, viu? Não, pode deixar. Obrigado pelo convite agora. Já fica aceita em oportunidades futuras o convite. E, de novo, a gente lá no grupo está super aberto a ter discussões sobre a nossa história, sobre o mercado como um todo. Obrigado. Obrigada a você. E muito obrigada a você pela sua audiência em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Até um próximo capítulo. Tchau. Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Gerdau. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Realização OT 360. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O
O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.